Hoje você vai poder comparar os resultados, o desempenho, a performance da sua farmácia com o mercado farma em geral. A gente conversa com o Paulo Paiva, VP da Close-Up. Roda a vinheta. Olá, bem-vindo ao canal da Ascoferd. Está começando mais um Ed Farmácia, hoje para falar sobre a performance do varejo farma em 2024 e sobre as expectativas para 2025, aquele tradicional programa de fim de ano. Mas antes, inscreva-se, ative as notificações e siga o perfil da Ascoferd no Spotify. Fim de ano chegando, está na hora de fazer aquele tradicional balanço de como foi 2024 e trazer um pouquinho das expectativas para 2025. Recebo o Paulo Paiva, vice-presidente corporativo da Close-Up. Paulo, seja bem-vindo de volta mais uma vez aqui no Ed Farmácia. Obrigada pela sua presença. Não, eu que agradeço em nome do Close-Up, Viviane. É sempre um prazer participar com vocês, um canal tão importante, tão relevante, com uma audiência assim que valoriza esse trabalho que a gente faz, e você fazendo o canal intermediário aí de nos colocar em contato com eles é muito importante. Então a gente agradece também o fato de você nos dar essa oportunidade. Nossa, nós que agradecemos. Paulo está conversando com a gente diretamente da Guatemala. Olha só, não é pouca Exatamente. coisa. Paulo, como vamos fechar o ano de 2024? Fala um pouquinho pra gente sobre faturamento, crescimento, unidades vendidas, aquele panorama geral que você sabe fazer muito bem. Bem, o ano vai fechar com um crescimento em valores reais, preço de compra da farmácia, em torno de 10,5%, e um crescimento de unidades em torno de 5%. Ou seja, em unidades é um crescimento legal, é um crescimento 20% acima do que nós tivemos no ano passado, que foi em torno de 4%. Então a gente está aí com um crescimento de unidades. Crescer em unidades é vital. Às vezes a gente fica pensando, vamos crescer em valores e tal, mas não. Crescer em unidades é que realmente define que nós estamos agregando mais consumidores, mais pacientes, que os produtos novos estão realmente agregando valor e levando os pacientes a comprá-los. Então, esse crescimento de 5% em unidades é um crescimento importante, 10% em valor, um crescimento bastante importante, de duplo dígito ainda, que não tem ninguém no mundo, assim, crescendo. O mundo farmacêutico está crescendo a 4%. E a gente está crescendo a 10. Então, Caramba, é hein? realmente um cenário Muito muito bom interessante. isso. Muito bom. Mas a gente está crescendo mais do que ano passado? Em unidades, sim. Em valores, Em- não. Em em unidades, a gente valores, está não. crescendo Tá. 20% acima. A gente cresceu 4%, agora a gente está crescendo 5%. Mas em valores, a gente cresceu 13%, esse ano a gente está crescendo 14%. Então, isso tudo tem a ver com muito. Nós tivemos muita falta de produto esse ano. Nós tivemos um acréscimo de preço que foi aquém do acréscimo esperado. Então, isso também determina que o crescimento seja mais fraco. E a gente não teve todo aquele consumo de Covid, porque 23 ainda tivemos Covid por alguns períodos do ano. Então, havia ali uma aceleração que a gente pode dizer que é uma aceleração causada exclusivamente pela pandemia, que esse ano, graças a Deus, por não termos aí nenhuma questão de pandemia, não aconteceu. Mas eu achei interessante essa observação que você fez sobre o crescimento em unidades, que o crescimento em unidades é realmente muito importante. Às vezes a gente fica só preocupado com valores, Uhum. né? Quer pensar em valores, mas não pensa em unidades, Paulo. Eu realmente nunca tinha me atentado para isso. Sim. O grande, assim, crescer em unidades e valores é espetacular. Mas não crescer em unidades, mesmo que a gente esteja crescendo em valores, é um problema. Porque significa que a gente está perdendo consumidores e pacientes. Então, isso é que não pode acontecer. Mas então do ponto de venda porque eu tinha uma pergunta aqui para você, que era o seguinte, eu escutei alguns varejistas reclamando sobre o ano de 2024, né, em comparação com o ano de 2023. Então, eu queria ouvir de você o seguinte, está considerando faturamento, unidades vendidas, mas a gente pode dizer que 2024 foi melhor que 2023? Veja, a gente tem que comparar coisas comparáveis, né? Tá. 2023, nós tínhamos uma Uhum. aceleração de consumo que foi muito específico ligado à pandemia. Ainda, apesar de que a pandemia já estava já bem freada, bem já mais branda no ano de 2023, mas ainda teve um impacto razoável de consumo na pandemia. 2024 já não tivemos isso. A gente teve um inverno que muda um pouco do tradicional inverno que a gente sempre enfrenta no Brasil. Foi um inverno muito quente, um inverno que teve períodos muito secos e períodos muito úmidos, mas um inverno de temperaturas médias muito altas. Então, isso também traz um pouco de freio
no consumo, porque as pessoas passam a questão de transmissão de agentes infecciosos, a questão de você se expor o seu sistema imunológico a determinadas condições que não são favoráveis, como altas amplitudes térmicas, ou baixíssima umidade, ou altíssima umidade, ou temperatura muito baixa, tudo isso faz com que o nosso organismo tenha uma reação favorável à contaminação. Esse inverno que a gente teve, ele foi um inverno quente, razoavelmente úmido, a gente teve umidades, a gente fez um estudo exclusivamente de classes terapêuticas de inverno, que mostrou que a umidade média no período de inverno ficou em torno de 80%, que é uma umidade alta. Se a gente tivesse tido umidades muito baixas, a umidade muito baixa resseca essa área do nosso organismo, que é uma grande defesa que a gente tem física para a contaminação de agentes, de contaminantes de inverno. E a gente, no período úmido, não passou por essa situação. Então, a gente pode dizer que quem apostou num inverno muito de enfermidades de inverno, realmente teve alguma dificuldade. Agora, existiam alternativas. Eu me lembro que no evento da Bradilan, eu falei, fiquem atentos a vitaminas, fiquem atentos a produtos que vão fortalecer o sistema imunológico, o paciente está buscando esses produtos, e quem seguiu essa visão, realmente pôde participar dessa troca. O paciente não comprou, talvez, um analgésico antitérmico, mas ele comprou um produto, ou uma vitamina, ou comprou um produto que melhora ou estabiliza o funcionamento do sistema imunológico. Então, são determinadas coisas que o varejista tem que ficar atento, porque ele depende dessa sazonalidade. Vou aproveitar esse gancho que você me deu, pular uma pergunta, eu volto nela depois, mas para falar exatamente de dois mercados que vêm crescendo muito nos últimos 5 anos, que é o mercado de vitaminas e suplementos e o mercado de alimentos e bebidas. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal com o Paulo falando só sobre alimentos e bebidas, sugiro que você assista. E esses dois mercados, segundo dados até da Close-Up que eu pesquisei no LinkedIn de vocês, esses dois mercados vêm crescendo 2 dígitos nesses últimos 5 anos, né? Tem aqui um número que diz o seguinte, que esses dois mercados saíram de 13,7 bilhões para 23 bilhões ao ano. E aí, quero saber se você tem números atualizados, se a gente pode manter esses números, e por que esses mercados vêm crescendo tanto, Paulo? Qual a análise de vocês? Veja, se a gente analisar que o mercado de tudo que não é medicamento já representa 40% da venda da farmácia, então a gente está falando aí de mais ou menos 68 a 70 bilhões de reais não medicamento vendido na farmácia. Dentro desses 70 bilhões de reais, nós já temos quase que 40 bilhões de reais em alimentos e bebidas. A HPC é uma parcela importante, mas ocupa outra parte, mas esse valor, 40 bilhões de reais, são alimentos e bebidas vendidos em farmácia. Então, aí a gente tem, por exemplo, toda a parte de nutrição. A gente tem toda a parte de nutrição desportiva, que é uma vertente que vem crescendo muito. Nós já estamos falando de 4 bilhões de reais vendidos em farmácia só de produtos ligados à nutrição desportiva. Houve a Feira Aí a gente está falando de barrinha de proteína, Exato. whey, né? Todos aqueles produtos que geralmente bebidas os ligadas à prática de esportes, toda a parte exatamente. Não só atletas, né, Paulo, mas até quem frequenta academia e quer ficar em forma, né? Isso. Então, isso hoje, eu não diria nem que isso a gente pode chamar de um nicho. Isso já é realmente uma área importante de oportunidades para a farmácia. Mas o que a farmácia precisa? Ela precisa estudar e conhecer essas categorias. Em primeiro lugar, porque são muitas. Em segundo lugar, porque são muitos fabricantes. E em terceiro lugar, porque ela precisa posicionar esses produtos de uma forma que o consumidor reconheça o que ele está buscando e compre o que ele está buscando e veja que aquilo ele encontrou naquela farmácia o que ele buscava. Não é uma coisa, não pode ficar disperso, não pode ficar exigindo que a pessoa fique circulando na farmácia até achar o que ela quer. É preciso que essa parte de gestão de categoria realmente também dê atenção a esse ambiente de nutrição desportiva, alimentos e bebidas. Porque tem um percentual de consumidores e pacientes que já vê a farmácia como um ponto essencial de passar ali para comprar o que está buscando. Eu me lembro que uma vez você disse que, numa das nossas entrevistas, que vitaminas estava caindo um pouco, mas suplemento estava subindo muito, né? Vitamina mudou um pouco o cenário? Ou vitamina ainda está um pouco estagnada e suplemento que sobe? Tá. Ela está estagnada porque ela cresceu demais.
né? Então, assim, a Entendi. massa Aí ela parou no a alto massa já. de valor e volume que a vitamina tem é tão grande que você adicionar percentuais importantes de crescimento além dos 3, 4% que cresce é um desafio. Né? Tem que ser, isso só vai acontecer através de novas tecnologias ou novos produtos, coisa que ainda não aconteceu. Agora, é um crescimento bem legal, é um crescimento sustentável e é essencial que a farmácia dê atenção a essas categorias. Agora, vou repetir, é essencial que a farmácia também dê atenção à visão técnica dessas categorias. Estude o que de verdade o consumidor está buscando, saiba a diferença entre os diversos tipos de produto e para que eles servem, porque a pessoa vai ter uma dificuldade, ela vai perguntar isso para o farmacêutico e para o atendente. Se eles não souberem responder, pode ser que essa pessoa vá embora ou ela compre algo que não é exatamente o que ela estava buscando. Então, é parte da estratégia da farmácia realmente também se dedicar a conhecer esses produtos para ter uma recomendação adequada quando o paciente ou o consumidor tiver uma dificuldade. Excelente observação. Bom, voltando na pergunta que eu havia pulado, falando de medicamentos, quais foram as categorias que mais se destacaram em 2024? Bom, temos uma, diabetes, né, e obesidade, que por questões óbvias, né, cresceu absurdamente. A gente tem aí um produto como o Ozempic, que é, assim, grande blockbuster, talvez, da década, É o e medicamento que mais foi mais vendido em mais vendido 2024, né, em Paulo? 2024 e o crescimento, e vai continuar sendo porque ele atende uma necessidade que o médico não tinha muita ferramenta, o endocrinologista não tinha uma ferramenta, assim, específica para a obesidade. Ele necessitava de várias composições, e essas composições às vezes não estavam disponíveis, necessitava que o paciente tomasse vários tipos de medicamentos diferentes. Com a semaglutida, isso muda radicalmente. Existe um medicamento hoje com indicação para obesidade. Tem um preço alto? Tem. Mas é assim, eu estou falando de busca de qualidade de vida, busca de saúde e prevenção. Então, vale a pena a gente olhar e dizer quanto eu devo investir na minha saúde com um produto que realmente me traz um benefício necessário, que é um emagrecimento saudável através de controle de alimentação, prática de atividade física e um medicamento que me ajuda a acelerar esse ganho para que eu me motive a continuar nesse aprendizado de mudança de hábito. Maravilha. Em relação ao digital, ao e-commerce, o que vocês observaram ao longo de 2024? Continua crescendo. Na nossa estimativa, a gente deve chegar a 2024 com uma venda de e-commerce digital ao redor de um 10%, ou seja, são 14 a 15 bilhões de reais em venda digital. O que a gente tem que considerar aqui também é que uma parte dessa venda é um clique-retire, ou seja, o paciente vai no digital, compra, mas ele retira o produto na farmácia. Então, esse é um método, e tem o método compro no site ou no aplicativo e recebo na minha casa através de uma entrega remota. As duas coisas estão centradas nesses 10% de participação. Mas o Click Retire hoje, ele é bastante forte, porque ele cria uma conveniência espetacular para a pessoa. Você vai sair do escritório, vai em algum lugar falar, eu vou precisar de tal coisa. Você já faz o pedido, chega na farmácia, vai na zona que eles criaram lá para você retirar o que você está buscando e retira. Então, é assim, é conveniência pura, a um custo bastante aceitável. Então, é um canal que a gente enxerga que vai continuar crescendo, vai continuar trazendo benefícios, e a população está cada vez mais aprendendo a utilizá-lo. Eu mesma, recentemente, comprei um protetor solar. Eu estava dentro da farmácia, aí a balconista disse para mim, olha, se você comprar... Porque eu aleguei para ela que a concorrência estava mais barata. Eu falei, olha, eu compro Então, sempre aqui, compra no mas o preço site. de vocês... Aí ela, não, se você comprar no site agora, você já pode retirar aqui na loja. Eu, dentro da farmácia, entrei no site, fiz a compra do protetor solar, esperei 5 minutinhos até chegar o pedido para ela e retirei ali, mesmo no balcão, para conseguir o desconto que eu queria. Sim, Foi um desconto, assim, pouco, R$ 30, mas eu falei, não, eu quero desconto, eu posso, eu já estou aqui, eu sim. vou comprar. Então, Enfim, e funcionou esse é o desse grande jeito. benefício. O e-commerce ele ajuda a farmácia a melhor trabalhar o estoque, porque ela pode ter o estoque dela distribuído e levar esse estoque dentro da necessidade que ela tem para atender o consumidor. E, ao mesmo tempo, ela atende uma visão de conveniência que as pessoas aprenderam. Aí a gente tinha uma conveniência muito forte na alimentação, mas migrou para bens de consumo, migrou para produtos de higiene pessoal, de lifestyle, e hoje é uma solução bastante interessante que todo mundo
gosta de usar. Paulo, a gente continua observando, e eu vi muito isso em 2024, né, que é o avanço do associativismo e do licenciamento de marca, para ser mais específica, né? Franquia eu não vejo muito, mas licenciamento eu vejo muito e associativismo também. Queria uma avaliação sua em relação a esse crescimento, mas trazendo um pouco o contexto do independente. Se o associativismo cresce, se o licenciamento cresce, significa que o independente diminui, quer dizer, o número de farmácias independentes está caindo, né? Porque o associativismo e o licenciamento estão crescendo? Olha, Viane, realmente o associativismo cresce 30% acima do mercado. Então, é um crescimento muito robusto, que já vem de muitos anos, mas que é o alcance de um projeto, né? Um projeto estratégico de levar estratégia, de levar a gestão a uma farmácia de menor porte que sozinha não conseguiria ter tudo isso. Então, é o retorno de um investimento de longo prazo que foi feito, de mais de 20 anos para cá, e que agora está dando muito resultado, é certo. Então a gente vê que é uma estratégia. Agora, a farmácia independente ela precisa pensar no futuro. Então, o dono de uma farmácia independente, ele precisa entender o seguinte: se eu não tiver uma gestão forte, se eu não tiver uma estratégia forte, eu realmente vou ficar exposto a uma concorrência que eu não diria nem que é desleal, mas é uma concorrência diferente. Eu tenho alguém que trabalha muito bem e alguém que trabalha médio. O consumidor, ele sente, ele vê isso no dia a dia e ele vai buscar o melhor serviço. Não quer dizer que toda farmácia independente precise se associar ao associativismo. Não é isso. Mas o dono da farmácia independente vai ter sim que se preparar para que ele deixe de ser dono, se transforme numa visão de empresário e numa visão de empresário empreendedor gestor. Então, deixar de ser aquele cara que tem o feeling para ser o cara que tem um plano, executa esse plano e sabe por que esse plano está aí. Essa é a diferença do associativismo para a farmácia independente. Uma tem um plano e executa esse plano, e a outra ainda segue um direcionamento que é um pouquinho menos, eu diria, menos estratégico e menos tático. Então, precisa que a farmácia independente, se ela não quiser entrar no associativismo, precisa que ela se prepare para ser melhor gerida pelo dono. Precisa assistir a todos os vídeos aqui do Ed Farmácia. Paulo, são, sei lá, mais de 300 vídeos e dá para fazer aí uma maratona e aprender Eu vou bastante fazer um coisa. comentário aqui para você, que eu já fiz outras vezes, que é assim: eu participo de muitos eventos onde tem farmácia independente, donos de farmácia independentes. Em todas essas vezes, eu ofereço a eles que nós estamos preparados para entregar a eles relatórios de como está o mercado da cidade dele, do bairro dele, o que mais vende, ranking de moléculas, ranking de apresentações. Eu nunca recebo uma solicitação, Viviane. Então, assim, existe todo um mercado que está extremamente dedicado a analisar dados, a investir em análise, investir em projeções, investir em estratégia, e existe um mercado que não está fazendo isso. Isso é, de verdade, um erro. Né? E não estou falando que tem que usar a nossa informação, tem outros provedores de informação que fazem a mesma coisa. O que eu digo é, você tem que estar preparado. O mercado hoje é muito competitivo, ele exige muito conhecimento, ele exige ações de curto, médio e longo prazo. Se você não estiver preparado para isso, você só reage. E você tem que se preparar para antecipar o que vai acontecer. Esse é o grande diferencial que a gente enxerga entre uma farmácia que não está preparada e uma farmácia que está preparada, seja ela uma grande rede, uma pequena rede, uma média rede, um associativista ou um independente. Um independente bem preparado, ele tem o mesmo desempenho que os outros que estão agregados em outros grupos. Mas um independente não preparado, ele é muito mais exposto à concorrência. É certeza de que o varejo farma não é para amadores. Paulo, vamos falar um pouquinho agora de 2025. Quais são as projeções de crescimento que vocês estão imaginando, Tá. antecipando? A gente vê um crescimento para 2025 em unidades próximo a esse ano, entre 4,5% e 5,5%. Por que a gente não vê um crescimento maior? Porque não tem nada que diga que as pessoas vão consumir mais medicamentos. A gente vê que o lado do não medicamento vai crescer acima do mercado, mas aí é um alerta até para a farmácia. Esse grande mercado de não medicamentos, ele tem uma rentabilidade menor que a do medicamento. Então, a farmácia também precisa ficar atenta a isso. Quanto de participação no sortimento total dela
ela vai dar de espaço para não medicamento versus o medicamento. Se ela realmente migrar com muito valor para o não medicamento, ela corre o risco de perder rentabilidade. Agora, ela precisa também se preparar para ter um bom sortimento. A gente tem falado isso já tem alguns anos. O sortimento é a chave para a performance de uma farmácia. Ela está bem localizada? É bom? É. Ela está próximo de um metrô? É bom. Ela está numa zona que tem muito idoso? É bom. Ela está numa zona que tem uma renda melhor, média maior? É bom? Sim. Mas nada disso explica a performance melhor do que um bom sortimento. Porque é chegar o paciente ou o consumidor no balcão, pedir o que ele quer e ele encontra o que ele quer. Esse número eu já dei outras vezes. 60% das pessoas que têm uma prescrição na mão, quando não encontram alguma linha do que está prescrito, eles não levam nada. E a média de linhas numa receita é 2,7, ou seja, uma farmácia que não tem um item dessa receita, ela corre o risco de perder 3. Não é que ela perde aquele que ela não tinha, ela perde os outros 2 que possivelmente ela poderia ter, mas o paciente vai buscar os 3 em outro lugar. Então, esse equilíbrio entre saber o que está sendo prescrito e alinhar o sortimento a isso é extremamente estratégico para uma farmácia. A promoção que a indústria farmacêutica faz é gigantesca e a farmácia precisa estar atenta. O que é que o representante da minha área está promocionando dos produtos do laboratório dele? Se ele está promocionando esses produtos, significa que as receitas que vão chegar estão alinhadas com esse produto. E se eu não tiver esse produto pronto para ser atendido, eu não vou vender. Então, essa cadeia precisa ser enxergada dessa forma. Não são coisas independentes, é uma cadeia com elos muito fortes e que se movimenta dentro de um contexto muito, muito, muito assim, gerenciado. Quando você não faz parte do contexto, você perde. A gente tem um conteúdo com o Ivan Angel, também da Close-Up aqui, específico sobre mix, que é uma aula, já está aqui para você. E tem uma outra coisa que o Ivan fala, eu outro dia mesmo escutei ele numa palestra falando sobre isso, é que assim, ele dizia mais ou menos o seguinte: varejistas, não se esqueçam de que o medicamento ainda é o principal negócio. Tem gente preocupada em colocar outros tipos de produtos e ampliar o mix para outras categorias e está deixando faltar produto, está deixando faltar medicamento, que é um grande erro. Ele comenta muito sobre isso. Sim, porque o medicamento só se encontra na farmácia, os outros produtos você encontra em outros lugares. Então você precisa realmente escolher entre o que é conveniência para a parte de não medicamentos, HPC, alimentos e bebidas, e o que é essencial na parte de medicamento. Ninguém vai à farmácia que não seja, assim, ninguém vai ao supermercado tentando buscar um produto para hipertensão. As pessoas só vão à farmácia para buscar hipertensão. Só tem ela. E se ela não tem a hipertensão, ela perdeu esse cliente, essa venda naquele instante. Paulo, você já comentou, mas quero só reforçar o que você vê como uma forte tendência para 2025 e qual ou quais categorias você acha que vão se destacar mais? Por exemplo, a categoria de diabetes e obesidade vai continuar crescendo? Tem alguma outra que você acha que também está vindo com muita força? Hipertensão, diabetes, obesidade, sistema nervoso central, toda a linha respiratória, esses são produtos que realmente a farmácia tem que estudar, tem que entender e tem que ter a diversidade necessária para atender os pacientes. Depois disso, vem toda uma linha ligada a fortalecimento desse sistema imunológico. Aí aparecem fitoterápicos, aparecem homeopáticos e aparecem vitaminas. As farmácias precisam entender e trabalhar melhor a homeopatia e fitoterápico, porque existe um grande contingente de pessoas, principalmente de classe média para cima, que já conhecem esses produtos, ele tem um preço médio maior, mas elas já estão procurando esses produtos para várias terapias. Então, esse é um outro ponto que a farmácia precisa começar a estudar e entender que tem um consumidor agora diferente e que ele está buscando esse grupo de classes, ele não está buscando só o medicamento tradicional. Fora isso, os medicamentos agudos. Não pode ter falta de medicamento agudo a ponto de chegar uma pessoa para comprar um antibiótico e você não ter aquela molécula para vender. Porque o agudo, ele precisa naquele instante, não é que dá para esperar um dia ou 2 dias. Ele precisa começar a tomar. E eu não ter, de novo, um bom sortimento de antibióticos, de anti-inflamatórios, é um problema. Por quê? Porque o paciente não vai esperar. Ele vai sair e vai buscar isso em outro lugar. Então, esse equilíbrio é muito importante. É um desafio para a farmácia? É, mas eu sempre afirmo, a gente está aqui para ajudá-los, a gente tem dados, o associativismo tem dados, as outras associações que estão aí têm dados, as outras empresas de conteúdo e analytics têm dados. A farmácia precisa se movimentar também, porque a gente não tem braço
para chegar na farmácia, mas a farmácia procurando a gente consegue atender. Então, esse ponto eu sempre destaco que é importante que a farmácia se mova nessa direção. Então, você que está aí, não perca mais tempo. A gente está no fim do ano, está chegando, o ano está acabando, está chegando 2025. Organize-se, estude, busque conhecimento, como o Paulo falou. Paulo, eu já passei por todos os meus pontos, mas aqui para a gente fechar com chave de ouro, você quer dar aquela dica para os varejistas para que 2025 seja um ano de muita prosperidade? Eu vou falar aquilo que eu já digo, que é quase um mantra meu, né? Farmácia. Preço não é o que segura o seu cliente. Um bom serviço, uma boa atenção ao que ele está buscando, uma boa questão de cumprir com a necessidade que ele foi até você, isso é a chave. Quando você fideliza, tenta fidelizar alguém só por preço, quando ele acha um preço melhor, ele vai no preço melhor. Agora, quando você oferece um bom atendimento, você consegue atender as necessidades das pessoas que te buscam, realmente é aí é que você tem a fidelização desse paciente, desse consumidor. Então, não deixem o sortimento e a estratégia de sortimento no segundo plano. O preço pode ficar em terceiro plano, mas o que vem antes é sortimento, nível de serviço, treinamento do seu time, atenção com os times da indústria que estão te visitando e levando as ofertas da indústria. O preço vem por fim, porque preço não segura ninguém dentro da sua farmácia. Ele não encontrou aí o preço que ele queria, ele vai no outro. Agora, o serviço, sim, o serviço atende. Todo mundo gosta de ser bem atendido e isso fideliza. Prestou atenção nisso? Ótimo! Agora deixe o seu like nesse vídeo, comente, compartilhe com a sua rede de contatos. Isso é muito importante pra gente. Paulo, conteúdo, eu não sei nem assim como dizer para você esse conteúdo incrível que você todo ano traz aqui pra gente. Que análise fantástica. Olha, realmente muito, muito, muito obrigada por isso. E obrigado, a gente que agradece de poder ter essa oportunidade de participar do Ed Farmácia, Viane. E assim, o Ed Farmácia criou um novo canal de comunicação. Você realmente está de parabéns por isso. E é uma mudança entre o que você consegue levar e a audiência que você consegue alcançar e a necessidade que as pessoas têm. Isso está quase que juntando aí o que a gente via como uma ótima oportunidade para as farmácias. Aproveitem, assistam tudo que tem. Vejam que dúvidas vocês têm, busquem pessoas para ajudar vocês a solucionar essas dúvidas, porque aí é o caminho. Quem não pratica uma boa estratégia de negócio, em algum momento vai ter dificuldade. Olha só, ganhamos o ano com esse comentário do Paulo. Muito obrigada a você por estar aqui com a gente. Te vejo no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.